preenchido. Amém? Estava orando, pensando o que falar com os irmãos. O Senhor colocou no meu coração aqui um assunto. Muitos irmãos têm dúvida. Às vezes ouve alguma coisa, ouve outra. E nós, com a graça de Deus, nós vamos abordar isso, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Quem achou, diz amém? Vamos ler. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Algumas versões diz condenado. Pai, fala conosco essa noite, estamos diante da Tua palavra, diante dos Teus ensinamentos. Fala conosco, ministra o nosso coração. Que não seja palavra de homens, que não seja eu falando, mas o Teu Santo Espírito ministrando e falando ao coração de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Agora contar uma história para vocês, que Deus colocou no meu coração há muitos anos atrás, quando nós tínhamos um programa na rádio. Se você já ouviu, você vai ouvir de novo. Repetição é importante. Mas Deus me deu uma historinha para contar, para exemplificar algo sobre esse texto, há muitos anos atrás, e sempre que a gente passa por esse assunto, eu conto essa historinha. Isso é um dado, tá? Eu li esse dado num lugar e me acendeu um alerta. Foi feito um dado em uma determinada região, eu não lembro, e que os bombeiros, o corpo de bombeiro, um bombeiro, ao longo de sua vida, que trabalhava naquela região específica, ele salvava cerca de 100 pessoas durante a sua carreira profissional. 100 pessoas. Um número bom, sim ou não? Pessoas de incêndio, afogamento, acidente. Então, um bombeiro salvava em média 100 pessoas ao longo da sua carreira naquela determinada região. E aonde que vem a historinha? Imagina o seguinte, um bombeiro dessa determinada região que salvou cerca de 100 pessoas. No dia que ele se aposenta, ele vai pendurar a chuteira ali, vai se aposentar, curtir a sua aposentadoria, ele mata uma pessoa. Ele mata uma pessoa. O juiz que vai julgar o caso, ele vai falar assim: mas esse bombeiro, ele salvou 100 pessoas, ele matou só uma, então ele tem 99 de crédito. É assim? É assim, gente? Não é. Não importa que ele tenha salvo 100. Se ele matou uma pessoa, ele não tem crédito. Não existe essa teoria de crédito. Se não existe crédito nessa situação, por que nós achamos que existe crédito espiritual? As pessoas, já viu aqueles adesivos no carro? Só Deus vai me julgar. Já viu? Já viu aqueles adesivos? Só Deus pode me julgar. Às vezes eu vejo nos carros. Gente, isso não é bom, isso é ruim, porque Deus já nos julgou. E Ele diz que não há um justo sequer, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem pessoas que acham assim: não, eu tenho meus pecados, eu tenho meus erros, mas Deus, Ele vê minhas coisas boas, Ele vê as minhas qualidades. Eles acham que existe uma balança de compensação. Se não existe uma balança de compensação, que é óbvio, nesse caso do bombeiro, também não existe para você. Você pode ter as suas qualidades, você pode ter seus acertos, você tem os seus valores, mas isso não apaga os seus pecados. Não, pastor, eu não tenho pecado. Já mentiu, já pecou de novo. Já pecou de novo. Só tem uma coisa que apaga pecados: não é obra de caridade, não é entregar cesta básica, não é ser bom marido, não é lavar louça, não é cuidar bem do filho, não é pagar os impostos. A única coisa que apaga pecados é o sangue de Jesus. Quem está entendendo? O sangue de Jesus é que apaga, perdoa, purifica pecados. O texto está dizendo: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. O que é acreditar? É você falar o seguinte: eu acredito que Jesus Cristo na cruz estava morrendo por mim. O profeta Isaías, o profeta messiânico, diz assim, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Alguém tem
que receber essa punição. Veja, vamos voltar ao caso do juiz e o bombeiro. Se o juiz isenta aquele bombeiro da culpa, o juiz não está sendo bonzinho, ele está sendo conivente com o erro. Deus não nos dar a devida recompensa pelos nossos erros, não significa que ele está sendo bonzinho, significa que ele está sendo conivente. Jesus Cristo, ele veio para receber o peso do meu pecado e do seu pecado. É de uma arrogância, é de uma prepotência tão grande você falar, não, Deus vai me julgar e Ele vai pesar minhas qualidades, meus prós e meus contras, e Ele vai ver e eu vou ficar com um saldo positivo. Não vai, não vai. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e verdadeiramente nós fomos sarados, curados, salvos pelas suas pisaduras e pelos seus machucados. Jesus Cristo na cruz estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Por isso que nós precisamos acreditar. Acreditar é você dizer assim, aquela cruz era para mim, aquele castigo era para mim, era eu que devia estar ali pendurado e morrendo, mas Cristo tomou o meu lugar, eu acredito que Ele morreu por mim. É isso que é acreditar, é você falar, Jesus Cristo na cruz me substituiu. Até aqui todo mundo está entendendo, amém? Amém. Avança aí na sua Bíblia, João capítulo 5. João capítulo 5. Versículo 24. João, capítulo 5, versículo 24. Todo mundo aí achou comigo? Amém? Diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, diga comigo, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Veja, as palavras elas estão em contraposição. Ela está querendo dizer assim, que aquele que acredita tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Está dizendo que se você entrar em juízo, você vai receber a morte. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Por que você tem a vida eterna? Porque você não vai ser julgado, meu irmão. Você só vai ter a vida eterna porque você não vai ser julgado. Cristo foi julgado no seu lugar. O cálice da ira foi derramado sobre Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado. Quem que não conheceu o pecado, gente? Fui eu. Jesus. Se você me conhecesse bem, você saberia. Não tem professora minha aqui, né? Tem alguma professora minha aqui essa noite? Não? Não? Olha, glória a Deus. Senão ela já ia poder relatar para vocês. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus. Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, ou justificados. Amém? Nós precisamos receber, aceitar esse perdão que nos foi dado gratuitamente. Amém? Então tá bom. Efésios capítulo 2. Vamos fazer aqui vamos evoluindo naquilo que Deus tem para nós. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Quem achou diz amém. Versículo 8 e o 9 nós vamos ler. Quem achou diz amém. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Diga, mediante a fé. Isso não vem de vocês, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar no céu e dizer assim: olha, eu cheguei aqui por meu mérito, porque eu me esforcei, porque eu orei bastante, porque eu li a Bíblia, porque eu ia nos cultos da igreja batista. Nossa, eu estava lá em todos os acampamentos com o pastor Éden, comia pão de queijo toda. Não, porque pela graça sois salvos. A palavra graça aqui no grego é charisma.
Charisma é dom, é presente, nós não merecemos. Algumas pessoas elas insistem em dizer assim: não, o importante é ter fé, né, pastor? O importante é fé. Fé não. O importante é a graça que nós recebemos mediante a fé. Posso fazer uma alusão com você aqui para ver se vai? Vem cá, Denival. Vem cá. Você é o menino mais próximo de mim aqui. Eu sempre faço no culto de jovens, funciona. Vem aqui embaixo, aqui de baixo. Denival é um pecador. E aí o Denival está aqui, e ele está aqui se afundando no pecado dele. E aí Deus estende algo para nós que se chama graça, favor, e Ele estende a sua mão de graça para nos salvar. Aí o Denival estende a mão, isso aqui é a fé, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A graça estica, a fé estica, e Deus te puxa e Deus te salva. Amém? Abaixa a mão, Denival. Vocês viram que foi instintivo? Foi meio que instintivo? A hora que eu fiz assim com a mão, ele esticou a mão. Não foi isso que Jesus disse? Não foi vocês que me escolheram. Eu amei vocês primeiro. O favor primeiro veio dele, para que primeiro a gente possa... Ele esticou a sua mão primeiro para que depois a gente pudesse manifestar a fé. Algumas pessoas insistem que a fé que é o mais importante. Gente, a fé ela só é uma resposta à graça de Deus. Mas vamos pensar que por um minuto você conseguisse manifestar fé sem graça, que é impossível. Mas vamos supor que você consiga. Estica a mão aí, Denival. Tenta pegar em alguma coisa. O importante é ter fé. O importante é ter fé. A fé é onde você se apoia. Agora, sabe o que acontece muito? Presta atenção. Isso aqui não acontece. Estica a mão. A pessoa está esticando a mão de fé e Deus não pega. Isso não acontece. Sabe por que isso não acontece? Porque primeiro, abaixa a mão, é uma resposta. Quando Deus estica a mão da graça, a pessoa estica a mão da fé e Deus salva. Mas isso aqui acontece bastante. Isso aqui acontece todo dia. Deus estica a mão da graça e fala: vem, Denival, vem, Denival, vem, Denival, vem, Denival. E o Denival, deixa para a semana que vem, deixa para o mês que vem, deixa no final do ano, espera eu parar de fumar, espera eu consertar não sei o que lá, espera eu resolver não sei o que lá, espera eu parar de beber. Deus não quer nada disso. Deus quer primeiro que você venha, a obra que Ele tiver que fazer é Ele que vai fazer na sua vida. Ele não quer que você tente sozinho se libertar, Ele não quer que você tente resolver os seus problemas sozinhos, Ele quer que você garra na mão, e o resto é o resto. E o resto Ele vai trabalhar na sua vida. Quem está entendendo? Simples, não? Simples. Obrigado, Denival. Gente, uma salva de palmas para o Denival. A gente faz os irmãos passar cada constrangimento, né? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Vamos fazer um estudo bíblico aí, abrir bastante versículo bíblico hoje. Mateus, capítulo 24, versículo 13. Quem achou diz amém? Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Não diz aquele que perseverar 10 minutos, 40 quilômetros, uma semana, 2 anos, não. É aquele que persevera até o fim. O fim de cada um é diferente. Pode ser que você tenha mais 50 anos de vida, pode ser que você só tenha mais um dia. O ladrão na cruz tinha, quando aceitou Jesus, poucas horas. Não deu tempo do ladrão na cruz ser dizimista, ser ofertante, frequentar a classe de batismo, vir nos acampamentos de inverno. O ladrão lá do lado de Jesus na cruz não fez campanha da vitória, não bebeu água ungida, não fez nada, coitado. Só deu tempo dele aceitar Jesus e partiu para a glória. E tem gente que vive bastante, então durante todos os dias vai ter que perseverar. O exercício de perseverar é o reflexo de que no seu coração, presta atenção, de que no seu coração você recebeu Jesus de verdade. Amém? Lembra da historinha do bombeiro que eu contei? Algumas pessoas, o que elas estão tentando fazer? Elas estão tentando eliminar pecados para que haja uma mudança de natureza, e isso não funciona. Vou te dar um exemplo, vai ficar muito claro. Imagine um pé de laranja.
cheio de laranja. Se você arranca todas as laranjas, deixa de ser um pé de laranja? Você só tirou aquilo que identificava o pé de laranja, que era o fruto. Gente, os pecados, eles apenas estão aparecendo em nós porque no nosso coração tem a natureza do pecado. Quando Jesus Cristo faz de nós uma nova criatura, a natureza do nosso coração muda e nós passamos a produzir frutos segundo essa nova natureza. E qual que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, temperança. Tem os frutos do Espírito. Mas se você ficar arrancando os pecados que estão visíveis, não muda a natureza. Algumas pessoas perguntam para mim assim: pastor, os alcoólatras herdarão o reino dos céus? Os adúlteros, não sei o que lá, a pessoa que bebe, a pessoa que fuma. Gente, presta atenção, todo tipo de pecado é apenas um reflexo do que está no coração. A pessoa ela acha que apenas ela cortar um problema visível é o suficiente. É só parte do problema. Jesus Cristo não veio aqui apenas para remover os seus pecados aparentes, Ele veio para mudar a natureza do seu coração. E a partir de uma transformação de coração, você começa a produzir frutos segundo a sua nova natureza. Aonde está isso na Bíblia, pastor? Mateus 7. Jesus disse que pelo fruto vocês conhecereis as pessoas. Não pode uma árvore má produzir bom fruto, e nem uma árvore boa produzir fruto ruim. Você não tem que ficar preocupado em arrancar fruto ruim, ou nada. Você só tem que mudar a natureza do seu coração, a partir de um relacionamento com Cristo. Amém? A partir do seu relacionamento com Cristo, Jesus vai domando a sua língua, o seu temperamento, seus pensamentos, Ele vai mudando. Quer ver um negócio? Quem aqui já brigou por WhatsApp? Não levanta a mão. Aí você escreveu um textão. E junto você foi falando assim uns palavrão cabeludo, mas você não teve coragem de escrever. Aí na hora de enviar, o Espírito Santo falou assim: apaga, deixa quieto. Aí você vai e apaga tudo. O Espírito Santo trabalhando na sua vida. Às vezes não é nem o Espírito Santo, às vezes é só bom senso mesmo, mas às vezes é o Espírito Santo. Tem alguns irmãos que eu tenho certeza que se não enviou foi o Espírito Santo, que isso é um milagre muito grande. Muito grande. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 10, versículo 42. Eu quero falar agora do segundo ponto dessa mensagem. Quem aqui já ouviu falar da expressão galardão? Quem já ouviu falar de galardão, levanta a mão. Galardão significa presente, recompensa, pagamento. Vamos lá, Mateus 10, 42 diz assim, é Jesus falando: e a quem der beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Então está falando que quando você faz algo para alguém, como se estivesse fazendo para Jesus, tem recompensa para você, tem um pagamento para você. Amém? Eu ficava muito incomodado que os diáconos traziam água para mim, né? Porque tem diácono que tem idade para ser meu pai, então eu ficava muito incomodado. Então eu sempre falava assim: não precisa, irmão, não precisa. Eu ficava morrendo de vergonha. Aí um dia o diácono veio trazer assim para mim, eu sempre falava assim: não, irmão, né? Ficava muito envergonhado. Isso há uns anos atrás, 2, 3 anos atrás. Aí o Espírito Santo colocou assim no meu coração: pega, ele está dando para mim. Não é para você, é para mim. Ele está fazendo porque está fazendo para mim. Aí eu, vamos daqui. Daqui. Eu só estou sendo a ponte da água aqui que eu bebo. Eu bebo. Abre sua Bíblia comigo em Filipenses. Filipenses 3,14. Filipenses 3,14. Todo mundo achou? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diga comigo, prêmio.
É muito bem fundamentado no Novo Testamento a doutrina do galardão, do prêmio, de uma recompensa espiritual. Isso tem vários textos. Quando Deus levanta o apóstolo João para escrever as 7 igrejas, ele vai dizendo qual é o prêmio de cada igreja, de cada região. É simbólico, amém, gente? Então, a primeira ele fala assim, para a primeira carta, não vou lembrar agora para quem que era de cabeça, ele diz assim, olha, ao ganhador, o primeiro prêmio era comer da árvore da vida, o segundo prêmio era a coroa da vida, o terceiro ou quarto prêmio era comer do maná escondido. É simbólico, mas estava dizendo o quê? Continue, seja fiel, seja uma bênção, tem recompensa, tem prêmio lá na frente. Você gosta de receber prêmio? Você gosta de receber recompensa? Tem recompensa, tem prêmio lá na frente. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Quem achou diz amém? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento, a rocha principal, ninguém pode pôr outro. Qual é o fundamento? É Jesus Cristo, não pode pôr outro. Esse é o fundamento. Esse versículo estava sendo escrito para os líderes da igreja. Ora, o fundamento, a coisa principal na igreja é Jesus Cristo. É o texto que está lá atrás. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do qual está posto, o qual é Jesus Cristo. Mas os pastores e os irmãos tinham liberdade, para quê? Eu quero colocar janela redonda, quero colocar janela quadrada, eu quero pintar de branco, de preto, de azul. Os bancos, vai ser banco, não, vai ser cadeira. Estou falando espiritualmente, metaforicamente. Alguns detalhes não tem problema ser diferente em alguns pontos. Aliás, muita gente pergunta para os cristãos em geral, se a Bíblia é uma só e se Deus é um só, por que existe tanta denominação e todo mundo pensa diferente? Na verdade, não pensa diferente. Quem fala isso tem um raso domínio sobre eclesiologia e doutrina bíblica. Entre a igreja evangélica e a igreja católica, por exemplo, existe uma similaridade de 70% de doutrinas. Isso é muita coisa. Muita coisa. Entre as denominações protestantes, 90% do escopo doutrinário é parecido. E o que é diferente é secundário, não é primário. É porque a gente gosta de ressaltar a diferença e não aquilo que a gente tem em comum. Quando a gente quer chamar alguém diferente, ninguém fala assim, ó, aquele que tem 2 braços, aquele que tem 2 olhos. Não, a gente gosta de chamar pelo atributo que é diferente. Ah, aquele alto, aquele magro, aquele que é gordinho, aquele que é careca. A gente chama por aquilo que é diferente. Mas quando a gente vai ver no papel, é muito igual. É muito igual. Hoje no Brasil existem 2 convenções, a Convenção Batista Brasileira e a Convenção Batista Nacional. São 2 convenções distintas, mas poderia ser uma só. As nossas divergências doutrinárias são 2, secundárias, nenhuma primária. Podia ser uma só, sim ou não? Deixa eu contar um testemunho. Eu estava aqui no gabinete pastoral uns 8 anos atrás. Entrou uma irmã, veio trazer uma doação aqui na igreja, e ela me viu, eu não sabia quem era a irmã, falou, pastor Éden, que bom te ver aqui. Eu falei, ô irmã, a paz. Ela, a paz do Senhor. Ela falou, irmão, posso falar com você um minuto? Eu falei, pode. Ela falou assim, para mim, gente, glória a Deus pela sua vida. Eu assisto seu programa na televisão, quando eu ajudava indo no programa de televisão. É uma bênção, toda vez eu paro para assistir. O Espírito Santo fala comigo, eu aprendo tanto. E eu fico feliz, porque tem jovens que se interessam por coisas de Deus, por Bíblia. Porque tem muitos jovens que não se interessam por coisas espirituais. Quem está entendendo? Aí ela falou assim, o Espírito Santo faz uns 6 meses, olha só, colocou no meu coração para orar pela sua vida, interceder pela sua vida. Eu tenho orado pela sua vida. Falei, glória a Deus, irmão, muito obrigado. Ela, todo dia de manhã eu levanto e leio a Bíblia. Você levanta todo dia de manhã e lê a Bíblia?
Eu não. Às vezes é à tarde, às vezes é à noite. Tem dia que falha, né? Ó, só eu. Ó. Ela falou assim: eu leio a Bíblia de manhã, e o Espírito Santo colocou, e eu oro pela sua vida, pastor. Uma bênção. Eu falei: glória a Deus, irmã. Ela falou assim: se eu te chamar um dia para ir pregar lá na minha igreja, você não vai? Eu falei, porque ela veio trazer uma doação aqui, acho que era mantimento. Eu achei que era da nossa igreja. Eu falei: vou, irmã. Que igreja que a irmã é? Eu falei: sou lá do grupo Tenda da Igreja Católica. Eu falei: glória a Deus. Se deixar, se chamar, eu vou. Já preguei 3 vezes na igreja aqui do Santa Teresa. Quando era o padre Flávio, ele me chamava. Acho que mas trocaram ele. Não sei se foi por isso também. Não sei. Eu acho que não, ele queria voltar para a cidade dele. Mas, enfim. Então a gente tem que parar, amém? O fundamento é Cristo. Quem está entendendo o que eu estou falando? O fundamento é Cristo. Existem denominações que são um pouquinho mais complicadas. Então, às vezes não consegue comunicar o Evangelho com simplicidade. C.S. Lewis, um escritor antigo, faleceu já tem muitos anos, ele tem um livro que se chama Evangelho Puro e Simples. E no período, se eu não me engano, da Segunda Guerra Mundial, ele começou a pregar na rádio, e milhões de pessoas ouviam esse programa, e começaram a ser tocadas e impactadas. E era o programa de uma semana só, era para ser uma semana, se eu não me engano. Chamaram ele e falou: C.S. Lewis, faz aqui um programa, o pessoal está aflito com essa guerra, as mulheres ficaram em casa, os pais foram para a guerra, os filhos não têm notícia, fala alguma coisa para animar o coração. Então ele foi e fez uma semana. Gostaram tanto que ele falava de forma tão simples do Evangelho de Jesus, sem tanta, sabe aquela coisa maçante, religiosa. Aí pediram para fazer uma semana, 3 semanas, 4 semanas, ficou 2 anos. E virou um livro. Eu gosto da denominação da Igreja Batista porque eu acredito que é uma denominação simples. Mas a cultura local também é importante. Eu já fui em igrejas batistas que o culto ia para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, eu não entendia nada. Eu falei: meu Deus, não vai. Cadê Jesus? Quem já participou de culto assim? E tem trocentos recados, e gira para cá, e gira para cá, e manda conversar, e manda levantar, e manda baixar, e a criança corre, e 3 horas de culto, e o negócio não vai. Você fala: meu Deus, canseira, parece academia. Quem já foi assim? Eu já. Eu falo: meu Deus, eu cansei aqui, já, nossa, dá vontade de tomar um energético, ver se você consegue terminar o culto. Então tem denominações que são menos simples. E tem a cultura local também. A cultura local, o ministro local, a cultura da igreja. Eu tenho falado muito com os jovens sobre cultura do reino, cultura local. Enfim. Mas vamos continuar aqui para vocês poderem entender o texto. 1 Coríntios 3, 12. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, olha, tem uma condição. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, e o fundamento é Jesus, será comparado, ele diz, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, diga, a obra de cada um. Pois o dia, veja que o dia na sua Bíblia está com letra maiúscula, é o dia do julgamento. Pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão. Diga comigo, galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, digo dano. Mas esse mesmo será salvo. Está vendo? Esse mesmo vai ser salvo. Todavia, como que através do fogo. Vamos imaginar aqui. O que a Bíblia está falando, gente? Olha aqui para mim. Vamos imaginar que esse púlpito aqui é símbolo de Jesus, amém?
E está falando assim, cada um tem que edificar sobre o fundamento, e o fundamento é Jesus. E está falando que tudo que você fizer tem que ser colocado sobre Jesus. E a obra de cada um vai ser considerada como ouro, prata, pedras preciosas, madeira e feno. E tudo isso vai ser provado pelo fogo. Gente, se você põe feno aqui, que é a matéria mais simples que tem aqui, a menos resistente, se você coloca feno aqui, sobre Cristo, e você coloca fogo, vai sobrar alguma coisa, gente? Só pó, só um pozinho. Se você coloca madeira e é provado pelo fogo, vai sobrar alguma coisa? Só o carvão, carvãozinho, já é melhor que cinza, sim ou não? E se você coloca prata? Gente, o que é a prata? A prata é um metal nobre, mas de menos valor que o ouro. E o fogo purifica a prata. E também purifica o ouro. O ouro é um metal mais nobre que a prata. E o último, pedra preciosa. A pedra preciosa você coloca no fogo e a natureza dela não altera. Ela continua com a mesma essência. Não, pastor, se colocada a 200 mil graus Celsius, a pedra explode. Não, não é isso que está falando o texto. É foguinho, labareda. Pastor, o que é obra de feno? O que é obra de madeira, de pedras preciosas? É a forma como você faz. A forma como você faz. Jesus falou que nós temos que fazer de todo o nosso coração. Como que você cuida do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, do seu trabalho, dos seus estudos, das coisas de Deus? É reclamando e murmurando? Mesmo que você esteja em Cristo e seja salvo, é feno. Não, eu só reclamo de vez em quando, então é madeira. Eu reclamo, mas não faço muito contente, é prata. Eu não reclamo e faço contente, ó, já melhorou. Olha, eu não reclamo, faço contente, jubilo e ainda rodo no manto, ó, então já melhorou. Eu vibro muito. Você vibra pela vitória dos outros, pela bênção dos outros, pela conquista dos outros, por aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros. Veja, não é isso que te salva. A Bíblia está falando de um segundo julgamento e é isso que as pessoas não entendem às vezes. Quem vai ser julgado não é a pessoa, é as obras dela. O cristão ele não vai ser julgado, o que vai ser julgado são as suas obras. E de acordo com a qualidade da obra de cada um, manifesta e revelada pelo fogo, ele vai receber um galardão. O galardão, gente, é o que sobrou que você deixou no altar. Se você deixou no altar cinza, é cinza que você vai recolher. Se você deixou os toquinhos de madeira queimado, é isso que você vai receber. Se você deixou ouro e pedras preciosas, é isso que você vai receber. Se você fez com alegria, com toda a motivação, com todo o seu coração, segundo todas as suas forças. E você não vai poder dar desculpa. Ah, Deus, eu não fazia porque eu estava desanimado. Ah, Deus, eu não fazia porque o outro também não fazia. Eu não fazia porque o pastor não ajudava. Eu não fazia porque... Você não vai poder terceirizar a responsabilidade. O ministério é seu, o chamado é seu, a vocação é sua, a vida é sua, o marido é seu, a esposa é sua, o filho é seu. Ah, mas ninguém me ajudou, ninguém me entendeu. Faça o melhor que você pode, segundo as suas forças. Não é o versículo que a pastora Maria sempre fala quando ela pode? Tudo que vier às suas mãos, faça segundo as tuas forças. Faz o melhor que você pode. E Deus vai te honrar, e Deus vai te recompensar. Quando aquela viúva levou 2 moedinhas, lembra? Jesus enalteceu aquela oferta. Jesus ele disse assim, olha, todo mundo está dando um montão de dinheiro, mas está dando do que está sobrando, então não pesa no coração. Aquela mulher, ela está dando 2 moedinhas, mas para ela aquelas 2 moedinhas significa muito, porque é tudo que ela tem. Às vezes o seu pouco feito com boa vontade vale muito do que grandes coisas. Quem está entendendo? Então, a gente precisa entender que julgamento é uma coisa, haverá julgamento para juízo, e haverá um julgamento de obras para os cristãos, para aqueles que receberam a Jesus Cristo, para saber como que você fez com a nova vida que Cristo te deu? O que você fez com a vida que Deus te deu? Ele te salvou para quê? Por quê? O que você está fazendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui essa noite? Está claro?
Vamos continuar lendo. Eu vou repetir o 14. Se a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, eu vou repetir. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Gente, o seu galardão está condicionado à qualidade do material que você colocou sobre Jesus. Amém? Faça o melhor que você pode. Abra sua Bíblia comigo e nós estamos encerrando. Mais 5 minutos e nós, com a graça de Deus, encerramos. Tiago 1,12 diz assim, Tiago 1,12: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Alguns teólogos, pastores, eles associam o galardão a essa coroa. E eu também entendo que existe essa conexão com a coroa. A coroa, ela é um símbolo de honra. Tudo é um símbolo. Mas imagine assim, tudo que você fez durante a sua vida vai ser colocado sobre a edificação que é Jesus. Jesus vai provar com o fogo, e o que sobrou ali em cima vai devolver para você em forma de coroa. A pergunta é, a sua coroa vai ser de cinza, de madeira? Pensou uma coroa de cinza? Como faz uma coroa de cinza? Com água? Vai modelando? Vai ser só uns toquinhos de carvão? Como que vai ser a sua coroa? Como que vai ser a sua coroa? Ela vai durar pela eternidade, então é bom que seja de um bom material, sim ou não? Então talvez você deva caprichar na sua coroa, sim ou não? Abra comigo Apocalipse 4. Quem achou diz amém? Apocalipse 4, versículo 10. A visão de João do fim dos tempos. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Ele está descrevendo aqui uma visão do futuro, de como vai ser pós-julgamento, como que será aqui, como estará acontecendo as coisas. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a honra, a glória e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deixa eu te dizer uma coisa, a coroa não é para você também. A coroa nunca foi para você. A coroa é um símbolo de honra, de poder e de autoridade. A coroa a gente usa no pé? A coroa a gente usa na mão? A coroa a gente usa onde? Na cabeça? Quem que é o cabeça da igreja? Cristo Jesus. A coroa sempre foi para Ele. O que você faz aqui vai refletir na eternidade, porque é tudo para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Estas coisas são simbólicas. Não tem coroa de capim, não tem coroa de cinza, nem de toquinho de madeira, nem de ouro, nem de prata, porque não é para você. A coroa tem que ser feita do melhor material, com todas as suas forças, porque vai refletir toda a eternidade, porque é a coroa que é para Ele.
Por que isso foi mostrado para João e foi contado para nós? Porque quando você lê a revelação de João, Deus mostra muita coisa para João, e Deus fala assim para João: isso você não conta, isso você conta, isso você não conta, e isso você conta. Por que Deus mostrou isso aqui para João? Tem um porquê. Está dizendo o seguinte: na eternidade Cristo vai ser honrado. Porque no presente tempo, quando ele esteve aqui entre os homens, deixa eu ler para você o que fizeram com ele. João 19. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a cabeça e vestiram com um manto de púrpura. A coroa de espinho que fizeram para Jesus, apesar de ter machucado ele, o maior propósito da coroa de espinho não era machucar Jesus, era zombar de Jesus, era ridicularizar de Jesus e dizer que ele não era o rei. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, por ter assumido a forma de servo e obediente até a morte de cruz, o próprio Deus o exaltou e colocou o nome dele acima de todo nome, e o nome de Jesus toda língua vai ter que confessar, todo joelho vai ter que se dobrar, e ele vai ser honrado. A obra é dele e para ele e por ele sempre foi. No presente tempo os homens humilharam, mas na eternidade ele já está sendo honrado. A coroa é para ele. Quando você estiver fazendo algumas coisas, meu irmão, para pensar. É para ele. Ah, mas eu vou engolir o sapo, mas é para ele. É para ele, vale a pena. Mas eu vou andar uma milha a mais, mas é para ele. Gente, só eu ou vocês também que dão vontade de chutar o balde e largar tudo e sair correndo? Não dá? Não dá? Arrancar a camisa assim, os tênis, pentear o cabelo, sair correndo, não voltar nunca mais. Só eu, gente? Não, vocês também? Meu Deus, que bom. Aí a gente respira e você fala: não, Jesus, estava brincando, cadê o Rivotril? Põe umas gotas debaixo da língua, respira fundo, dá umas batidas de cabeça na parede, chora um pouco, dá um banho frio, fala: tá bom, vamos lá, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Quem está entendendo? A coroa é para ele. Salvação é pela graça. Salvação é pela graça. Você não vai mais entrar em julgamento se você aceitar Jesus. O que vai ser julgado é o que você está fazendo, mas também não é um julgamento para salvação. É só para saber se você está sendo uma persona não grata, no fim das contas. Esse louvor que eles estão dedilhando, eu gosto de uma frase desse louvor que diz assim: a minha coroa eu deixo em teu altar, porque a minha recompensa é a tua glória vivendo em mim. Nós já temos um galardão. Nós já temos. Apocalipse 21 diz assim: eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada e ornada, como uma noiva para o seu esposo. Então eu vi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Para pensar, por que vai ter lágrima lá no céu? Porque aqui eles já estão no céu, então, eles estão entrando ali, estão em transição. Vai lhe enxugar dos olhos toda lágrima. Isso aqui fala muita coisa para nós. Fala que as coisas velhas já se passaram, que Deus ele vai tirar a tristeza, vai tirar tudo, vai curar nossas feridas, nossos traumas, vai dar jeito. Mas também fala de um último puxão de orelha, aquela última olhada que Jesus vai dar no seu olho e vai falar: tá bom, você está salvo, mas podia ter caprichado mais, hein? E eu não sei se você já tomou um puxão de orelha de Jesus. Quem que já tomou puxão de orelha de Jesus? As águas mina dos olhos, sim ou não? Que nem de fonte. Você vai chorar muito ou pouco? Não vai perder a salvação.
Mas nós vai tomar uma chacoalhada lá. Você pensou Jesus falando, olha um pouquinho mais, não era prata, era ouro. Podia ter engolido um sapo a mais, né, filho? Podia ter esperado 6 meses a mais. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Morte aqui está falando de julgamento, de juízo, de condenação. A morte já passou. Não está mais falando de salvação. O verdadeiro crescimento espiritual fala de maturidade, assumir o controle da nossa vida e das nossas escolhas, das nossas ações, com uma perspectiva espiritual. Quem está entendendo? 2 para as 9, 3 para as 9. Vamos colocar em pé. Nós vamos orar. E como eu falei no culto, na abertura do culto, da profecia de Joel, Deus quer renovar a sua esperança, amém? Eu sei que às vezes bate um desânimo, um descontentamento, mas se tem algo que pode te animar, é isso: saber que tudo que você faz é para Cristo e não é em vão. Tem galardão, tem recompensa, tem consequência. Se isso não te animar, irmão, nada mais te anima.